Olá, queridos, professor Leonardo Carvalho aqui. Estamos juntos novamente para mais uma aula de física. Tema de hoje, duas leis de Isaac Newton, mais precisamente a primeira e a terceira lei de Isaac Newton. Aqui no canal nós já temos uma aula sobre a segunda lei de Isaac Newton. Ok, queridos? Então vamos para a aula. Primeira lei de Sir Isaac Newton, princípio da inércia. Todo corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio. Esta lei já tinha sido proposta por Galileu Galilei. Só que Galileu Galilei, ao afirmar que a Terra girava em torno do Sol, disse que a Terra girava em torno do Sol por inércia, porque um corpo em movimento tendia a continuar em movimento. Aonde que isso foi reformulado? Primeiro que ninguém faz curvas por inércia. O corpo, em uma curva, tem que ter uma força puxando para o centro, senão ele passa em linha reta, tangenciando a curva, o famoso saiu pela tangente. Mas nós vamos comentar mais isso aí, pessoal, quando estivermos falando de movimento circular. Hoje, vamos nos deter ao princípio da inércia escrito por Sir Isaac Newton. O que Isaac Newton fez de início foi explicar as condições de equilíbrio. E ele explicou que existem duas formas de um corpo estar em equilíbrio. Primeiro, o corpo parado em relação ao referencial ele está em equilíbrio. E o corpo em movimento retilíneo uniforme em relação ao referencial também está em equilíbrio. Vamos lembrar que a condição de movimento ou repouso depende de um referencial. Então, assim, o corpo em equilíbrio significa que a resultante das forças que vai atuar nele vai ser igual a zero. Isso não significa que não vai ter força atuando nele. Pode estar atuando 1 bilhão de forças sobre este corpo. O que interessa é a força resultante. Vamos lembrar de força resultante? Somatório de todas as forças. Realmente, se o corpo estiver parado, o módulo de sua velocidade vai ser sempre zero. Isso quer dizer que ele não terá aceleração. Logo, a força resultante que atua nele é igual a zero. Então, o que fazer para sair desse estado natural de inércia? É necessário que a força externa seja aplicada nesse corpo, fazendo que a resultante das forças seja diferente de zero. Aí ele sai desse momento de inércia, entra num momento de aceleração, e para isso nós temos a segunda lei de Isaac Newton, que explica como a aceleração varia com a força resultante, ou como a variação da quantidade de movimento varia com a força resultante. Agora sim, queridos, e em movimento? Como é que eu posso estar em movimento e estar em equilíbrio, certo? Acontece, queridos, que se eu tiver em movimento retilíneo e uniforme, o módulo da velocidade, ele permanece sempre o mesmo. Não só o módulo, também sua direção e sentido. Então, se o corpo estiver em movimento retilíneo e uniforme, não só o módulo é constante, mas todo o vetor velocidade é constante. Quer dizer que a velocidade não está variando nem módulo, nem direção, nem sentido. Com isso, se não produz aceleração, se não produz variação da quantidade de movimento, a resultante das forças continua igual a zero. Por exemplo, um carro está a 20 km por hora, freia bruscamente. O carro tem atrito com o chão, para. Todos os passageiros sentem ser jogados para frente, mas na verdade eles não estão sendo jogados para frente. Eles estavam em movimento, continuaram em movimento. E aí eu preciso de cinto de segurança, de airbags, eu preciso de formas de variar de novo esse movimento. Então, este é o princípio da inércia. O corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio, e lembrando que nós temos não uma, mas sim duas formas de equilíbrio. A terceira lei de Isaac Newton é conhecida como princípio da ação e reação. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, que muita gente confunde o princípio da ação e reação com um karma. Bateu, levou. Aqui se faz, aqui se paga. Não é assim, certo? O princípio da ação e reação se refere a forças. Então, para toda força ação, há uma força reação de 2 pontos. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mesma natureza. O que é essa mesma natureza, pessoal? Nós temos duas naturezas de forças, as forças de contato e a força de campo. Então, se minha ação é de contato, se eu estou empurrando um bloco com a minha mão, então eu vou sentir a reação no contato. Agora, se a força é de campo, por exemplo, se a planeta Terra está puxando esse lápis para baixo,
Então esse lápis está puxando esse planeta para cima. Eles não se tocam, já é uma força de campo. Isso significa a mesma natureza. E mais, atuando em corpos distintos. Quer dizer que se eu fiz uma força na parede, a ação está na parede. Quem fez a ação sofre a reação. Então se eu fiz uma força na parede, a parede forma força no meu corpo. Eu vou para um lado e a parede continua fixa. Por que a parede continua fixa se eu apliquei uma força nela? Porque a resultante das forças nela continua igual a zero. Se um fusquinha colidir no trem, o fusquinha vai amassar bem mais do que o trem. Logicamente e erroneamente, você vai pensar assim: o Fusca fez menos forças no trem. O trem fez mais forças no Fusca. Por isso que o Fusca amassou mais. Errado. A força que o Fusca fez no trem tem o mesmo módulo da força que o trem faz no Fusca. Só que o Fusca ele é mais maleável, menos resistente, sofre mais. Olha um exemplozinho que eu vou passar para vocês aí. Nós temos um bloco de massa M e eu estou afirmando que sobre esse bloco tem duas forças. A força natural gravitacional da Terra para baixo, que é a força peso, e a força de sustentação, que é a força normal. Aí eu afirmo para vocês que está em equilíbrio, quer dizer que a resultante das forças é igual a zero. Quer dizer que o módulo da força normal é exatamente igual ao módulo da força peso. Aí você, erroneamente, vai pensar desta forma. Mesmo módulo e tem mesmo módulo. Mesma direção e tem mesma direção. Sentidos opostos e tem sentidos opostos. Professor, é um par ação e reação. Aí você errou. Por que não é um par ação e reação? Primeiro que para ser um par ação e reação, queridos, tem que obedecer estas duas características aqui, a característica 4 e a característica 5. 4, mesma natureza. A força peso é uma força de campo, o planeta está puxando. Se o planeta está puxando o bloco, então o bloco tem que puxar o planeta. Então, aonde está a reação do peso? A gente faz aqui, imagine aqui, Imagine para aqui para baixo eu tenho um planeta Terra. Então, lá no meiozinho do planeta, nós temos a reação, menos P. Aqui sim, P1 e P2 é um par ação e reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mesma natureza. E atua em corpos distintos. E o peso e a normal não estão em corpos distintos, estão no mesmo objeto. Professor, e cadê a reação da normal? A reação da força normal está no chão. O bloco não faz, o chão não faz uma força para sustentar o bloco. Logo, o bloco vai fazer uma força no chão. Tá aqui a reação da normal. Você vai fazer um piso da sua casa, o piso da garagem não pode ter uma qualidade baixa, porque se colocar carros ou materiais pesados, esse piso vai rachar. Por quê? Para sustentar objetos mais pesados, vai sofrer forças maiores. Ok, queridos? Estes são os dois princípios teóricos, primeira e terceira lei de Isaac Newton. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho, compartilhar com os colegas, comentar. Certo, queridos? Um abraço a todos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, tchau.